Irmãos amados, a paz do Senhor Jesus seja com todos, graça e paz da parte de Deus e da do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez aqui estamos nós, na casa do Senhor, felizes da vida, porque mais uma vez viemos buscar do Pai aquilo que Ele tem para nossas vidas. Quero nesse momento cumprimentar todos com a paz do Senhor, pedir ao Senhor que desça com suas poderosas mãos sobre cada um de vós, cada um de nós, para que juntos possamos hoje começar então mais uma vez a buscar a face do Senhor. Que a mão do Senhor esteja sobre nós, que sua vontade seja feita em nossa vida no dia de hoje, que o dia de hoje seja repleto de bênçãos, de alegria, de prazer de buscar a palavra do Senhor. Amém, queridos? Vamos começar então orando, falando com Deus e também logo na sequência cantando e passando para o ofício verdadeiramente da Escola Bíblica Dominical. Vamos aprender do Senhor aquilo que Ele verdadeiramente quer falar conosco. Amém? Vamos orar. Amado Deus, soberano Pai, louvado e engrandecido seja o Teu santo e eterno nome, Pai Santo. Muito obrigado, Senhor Deus, por mais um dia de vida. Muito obrigado, Senhor Deus, porque hoje aqui estamos na Tua presença. Muito obrigado pela oportunidade de nos achegar a Ti. E, acima de tudo, muito obrigado porque Tu tens falado conosco verdadeiramente. Pai amado, colocamos nas Tuas mãos nesse momento toda a nossa cidade, nosso bairro, nossa rua, nosso país, nossas vidas. Colocamos nas Tuas mãos e Te pedimos, Pai Santo, que Tu venhas a nos ajudar a viver dia após dia mais e mais próximos de Ti. Derrama sobre nós Teu Espírito, fala conosco na manhã do dia de hoje. Recebe nosso louvor, aceita nosso louvor, inclina os teus ouvidos e ouve a nossa oração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, vamos então louvar o Senhor com o 291 da harpa. E ao louvar o Senhor com esse hino, vamos também dizer o que realmente, que nós possamos dizer realmente o que nós queremos do Senhor. Amém? O que nós esperamos dele e o que nós temos recebido, o que nós amamos, que é literalmente o que a cruz nos ensina. Amém? Onde tudo se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar.
nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Louvado seja o nome do Senhor, amados. Glorificado seja o nome do Senhor, que na manhã do dia de hoje Ele possa vir sobre nós com o Teu Santo Espírito, nos ensinando, falando conosco, e que a palavra do Senhor encontre guarida em nossos corações, e é o que nós desejamos em nome de Jesus. Amém? Palavra agora com o pastor Wesley para a nossa escola dominical. Bom dia a todos, a paz do Senhor. É com alegria que aqui estamos nesta manhã para fazermos essa transmissão da escola bíblica, meditarmos um pouco na palavra do Senhor. Eu convido a você a pegar a sua revista da escola bíblica, a sua Bíblia, para que juntos possamos meditar na palavra do Senhor. Hoje, dia 3 de maio, nós vamos estudar a lição de número 5, que tem como título Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. O nosso texto áureo se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, o versículo de número 4 ao versículo de número 5, visto que todo este trimestre nós temos estudado a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. O primeiro capítulo, nós estudamos as 4 primeiras lições, e agora na lição de número 5 iniciamos então o estudo do capítulo de número 2 da carta aos Efésios. O nosso texto áureo então, Efésios capítulo 2, versículo de número 4 e o versículo de número 5, que diz assim a palavra do Senhor: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. A nossa verdade prática diz assim: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação e ainda recebemos o direito à vida eterna. Nossa leitura bíblica em classe, Efésios capítulo de número 2, o versículo de número 1 ao versículo de número 10, que diz assim a palavra do Senhor. Convido você a nos acompanhar nesta leitura da palavra do Senhor Jesus. Diz assim:
e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Bondoso Deus, mais uma vez nos dirigimos a Ti em oração nesta manhã, em especial neste momento te pedindo que Teu Espírito Santo possa trazer a nós a luz do entendimento da Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo venha iluminar o nosso coração, a nossa mente, para que possamos compreender, para que possamos entender a Tua Palavra nesta manhã. E mais do que compreender e entender a Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo venha nos ajudar a aplicar esta palavra à nossa vida. Senhor, para que possamos nós sermos edificados na Tua Palavra, fortalecidos na Tua Palavra, consolados por Tua Palavra, edificados, Senhor, por esta palavra gloriosa e maravilhosa, que é o alimento para a nossa alma. No nome de Jesus, nós te pedimos assim agradecidos. Amém e amém, Senhor. Amados, hoje nós vamos estudar, como já disse, o início do capítulo 2 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, que do primeiro versículo ao versículo de número 10. E nesta sessão da epístola aos Efésios, o apóstolo Paulo apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutem de uma nova vida em Cristo. Nós vamos adentrar aqui o nosso primeiro tópico, que vai falar a respeito da nossa natureza antiga. Tem como, então, título o primeiro tópico: a antiga natureza morta em ofensas e pecados. E aqui nós vamos estudar dois subtópicos. O primeiro subtópico vai falar exatamente da nossa condição anterior. A nossa condição anterior, diz assim o nosso comentarista: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, diz o primeiro versículo. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5, o versículo de número 17, diz assim a palavra do Senhor: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amados, a nossa condição era a condição em que estávamos mortos em nossas ofensas e em nossos pecados. E o nosso comentarista, ele traz para nós a palavra ofensa. Ela tem como sentido
um passo em falso de forma deliberada. E o termo pecado, ele descreve aquele que erra o alvo. Em vista disso, o homem, em sua natureza decaída, é diagnosticado como alguém que está morto, ou seja, uma declaração real da condição das pessoas sem Deus. O conceito é de morte moral e espiritual, provocado pelo pecado, que inquestionavelmente separa o homem de Deus. Como nós lemos aqui na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo de número 17, falando que aquele que está em Cristo, ele é nova criatura. As coisas velhas já se passaram, ou seja, a nossa condição de morto, ela já se passou. E a condição de morto, a condição daquele que peca, a condição daquele que ofende a Deus, ou aquele que voluntariamente, conscientemente, ele dá um passo em falso, ou aquele que erra o alvo, como é a definição da palavra pecado, isso faz com que o homem esteja separado de Deus. A palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, o capítulo de número 59, o versículo de número 2, vai dizer para nós que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Ou seja, quando eu e você erramos o nosso alvo em direção a Deus, isso faz com que nós estejamos separados de Deus. A carta de Tiago, o capítulo de número 1, o versículo de número 15, diz assim: depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Amados, o pecado nos separa de Deus. O pecado conduz o homem a uma morte moral e espiritual. E podemos dizer que hoje, a nível de igreja e a nível de mundo, nós temos vivenciado, temos visto que esta prática, ela tem separado o homem de Deus. Eu sempre digo que não é fazer parte de uma igreja, de uma denominação que nos religa a Deus, que nos faz estar em comunhão com Deus. Não. O que nos faz estar em comunhão com Deus, é claro que no primeiro passo, em um primeiro momento, é recebermos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, pela nossa fé, recebendo e crendo no sacrifício que Jesus, ele operou por nós na cruz do Calvário, aquilo que ele realizou por nós na cruz do Calvário. Mas no segundo passo, nós temos que viver em novidade de vida, porque como Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz que as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. E se nós continuamos com as práticas do passado, nós continuamos pecando. E se continuamos pecando, continuamos separados de Deus. Continuamos vivendo uma vida à parte de Deus e não uma vida em comunhão com Deus. E nós, nesta manhã, gostaríamos de convidar você a abrir a sua Bíblia, a palavra do Senhor, no livro de Apocalipse, o capítulo de número 3. Nós vamos ver aqui em Apocalipse, o capítulo de número 3, referindo à igreja de Sardes, a carta que João escreveu à igreja de Sardes, vai falar exatamente a respeito dos 3 tipos de pessoas, ou os 3 grupos de pessoas que vivem dentro das igrejas, denominações. Existem 3 grupos de pessoas. Como eu disse, não é fazer parte de uma igreja
estar ligado a uma membresia de uma igreja, a fazer parte desta igreja que nos religa a Deus, mas dentro dessas igrejas, dessas denominações das quais nós fazemos parte, nós vamos encontrar pelo menos 3 grupos de pessoas. O capítulo de número 3, o versículo de número 1 diz assim: eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives, e estás mortos. Tem nome de que vive, mas está morto. Este é o primeiro grupo de pessoas que nós vemos dentro das denominações, dentro das igrejas hoje. E por que essas pessoas estão mortas? Porque elas continuam praticando as velhas práticas. Elas continuam tendo as mesmas atitudes de outrora. É como se elas não tivessem experimentado o novo nascimento, ou podemos dizer que ainda não experimentaram o novo nascimento. Por isso, elas continuam praticando os mesmos erros, elas continuam errando, e por dar continuidade nesta vida pecaminosa, elas continuam mortas, elas continuam separadas de Deus, elas não estão vivificadas, mas elas permanecem no estado de morte. Elas continuam com uma degradação moral e espiritual em pleno vigor. Elas continuam com as mesmas práticas. Elas até têm nome de que vive. E por que essa expressão tem nome de que vive? Pois pertence a uma denominação, pertence a uma igreja local, mas não pertence à igreja espiritual, à igreja que vai morar com Cristo. Tem até nome de que vive, tem até nome de crente, tem até nome de alguém que é assíduo na casa do Senhor, mas permanece morta. Permanece morta porque as suas atitudes, porque as suas práticas são velhas. Não tem atitudes novas, não tem comportamento daqueles que verdadeiramente experimentaram o novo nascimento. Então este é o primeiro grupo. Tem o segundo grupo, que está no versículo de número 2, que diz assim: sê vigilante e confirma o resto que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Existem aqueles que estão para morrer. E por que estão para morrer? Porque estão dentro da igreja ou das denominações, experimentaram um novo nascimento, mas começam a flertar com o pecado, começam a brincar com o pecado. E quando o crente ele começa a flertar com o pecado, ele começa a brincar com o pecado, ele está propenso a ser contaminado totalmente por este pecado, a experimentar agora não a vida com Deus, mas experimentar novamente a sua morte, a sua separação espiritual de Deus. Também tem este grupo. E às vezes nós temos uma impressão, nós temos uma leitura errada de que alguém sai da igreja ou da denominação e ele se desvia. Na verdade é o contrário. Na verdade, primeiro ele desvia. Primeiro ele morre espiritualmente. Primeiro ele se separa de Deus espiritualmente falando, para depois ele sair da igreja, da denominação. Portanto, existe esse segundo grupo de pessoas, aqueles que estão para morrer, assim como havia em Sardes, aqueles que estavam para morrer, aqueles que estavam flertando com o pecado, estavam brincando com o pecado.
e eles estavam então sujeitos a esta morte espiritual. E tem o terceiro grupo de pessoas, que está no versículo de número 4 da mesma carta, né, que nós estamos lendo aqui no livro de Apocalipse, o capítulo de número 3, que assim diz: mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O terceiro grupo de pessoas são aqueles que não contaminam as suas vestes, são aqueles que nasceram de novo, não flertam com o pecado, antes vivem uma vida em santificação diante da presença do Senhor. E nessa manhã, analisando estes três grupos de pessoas que estão dentro das igrejas, estão dentro das denominações, nós queremos chamar a nossa atenção para qual grupo de pessoas nós pertencemos. Pertencemos àqueles que têm nome de que vive, mas está morto? Pertencemos àqueles que estão para morrer, ou seja, estão flertando com o pecado, estão caminhando para ter nome de que vive, mas está morto? Ou estamos no terceiro grupo, e que é o grupo excelente, que é o grupo que eu e você devemos pedir a Deus para nos ajudar a cada dia a estarmos nele ou a permanecermos nele todos os dias da nossa vida? Aqueles que não contaminam as suas vestes, aqueles que, uma vez nascidos de novo, abandonaram as velhas práticas e vivem em santificação. E alguém pode dizer: mas como assim? Todos nós pecamos, todos nós estamos sujeitos ao erro. É verdade, todos nós pecamos, todos nós estamos sujeitos ao erro, mas existe uma diferença entre aquele que acidentalmente peca contra Deus com aqueles que habitualmente pecam contra Deus. Aqueles que, ao pecarem contra Deus, sentem tristeza e angústia no seu coração, porque pecaram contra Deus, e aqueles que já estão mortos, estão insensíveis. Pecar ou não pecar para eles não faz a menor diferença, porque já estão mortos espiritualmente. Aquele que está morto, ele se torna insensível, ele se torna alguém que precisa ser novamente vivificado, despertado, movido novamente, para que possa caminhar na presença do Senhor. Mas aquele que está vivo, aquele que não apenas tem nome de que vive, mas verdadeiramente vive, este é aquele que não contamina suas vestes, aquele que busca todos os dias da sua vida viver uma vida de santificação na presença do Senhor, aquele que quer viver de modo digno diante de Deus. E quando comete um pecado, angustia-se por causa do seu pecado, se arrepende do seu pecado e vive uma vida para glorificar o nome do Senhor. Que este terceiro grupo, nesta manhã, verdadeiramente possa ser aquele que eu e você façamos parte dele. O nosso subtópico de número 2 diz assim: nossas ofensas e pecados. A má conduta em que noutro tempo andastes é descrita por Paulo por meio de metáfora do ato de andar. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada, do salvo antes da regeneração. E aqui ele vai citar 3 maneiras como nós andávamos. A primeira, segundo o curso deste mundo. Os costumes, aqui Paulo falando a respeito da igreja de Éfeso. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como a imoralidade, o furto e a mentira. Uma
tratação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativizar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver de seu tempo. Amados, cada tempo, cada era de uma geração ou das gerações, elas são marcadas por diferentes costumes. Se nós pegarmos aqui o período da nossa infância, aqueles que têm um pouco mais de idade, vocês vão observar que a moralidade daquela época, aquilo que era considerado como um padrão moral daquela época, hoje já não faz muita diferença. É só nós observarmos, por exemplo, as programações que passavam na televisão há 30, 40 anos atrás e as programações que se passam nos dias de hoje. Aquilo que os nossos pais, os nossos avós tinham como um padrão de moralidade e o que nós vemos hoje acontecendo na sociedade. O que nós vivemos hoje é algo relativo dentro de muitas coisas, como por exemplo, aquilo que era problema na igreja de Éfeso também, ou melhor dizendo, na cidade de Éfeso, também é um problema para os nossos dias de hoje, como por exemplo, a imoralidade. A imoralidade é na área da sexualidade. Os padrões, eles vão se relativizando. Aquilo que há uns anos atrás era algo bonito de se ver, hoje se torna chacota. Como, por exemplo, eu quero abrir aqui um parênteses para dizer que há 30, 40 anos atrás, quando uma moça ela engravidava ou quando ela casava grávida, aquilo era motivo de vexação, era motivo de vergonha para ela e para sua família. Hoje se tornou banal. Aquilo que era algo maravilhoso e bonito para uma jovem, para uma moça, hoje se tornou vergonhoso. Hoje, quando uma moça ela diz para a sociedade em que ela vive, para a roda das suas amigas, das suas colegas, que ela é virgem, ela é zombada. O mundo, a sociedade considera isso como algo vergonhoso, e sendo que antes isso era algo bonito. Vergonhoso era se uma moça não fosse mais uma moça virgem. Relativizou. E a palavra do Senhor diz que nós não podemos nos relativizar com o pecado. Nós não podemos ser amigos do pecado e flertarmos com o pecado. Nós não podemos chamar o bem de mal, nem o mal de bem. E infelizmente isso acontece no mundo, e a igreja do Senhor Jesus, ela não pode, em hipótese alguma, se amoldar ao mundo. O apóstolo Paulo, nosso comentarista, ele coloca para nós aqui na lição, Romanos capítulo 12, versículo de número 2, né? Olha, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que em outra versão diz, olha, não vos amoldeis a este mundo. O mundo não serve de padrão para nós. E aqui Paulo, escrevendo aos Efésios, diz, olha, porque em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Nós pegamos aqui um exemplo na questão da imoralidade. Antes, para pegar mais um exemplo, antes, quando o esposo ou a esposa adulteravam, era motivo de vergonha. Hoje parece ser motivo de glória, motivo de honra. As coisas estão mudando. A imoralidade se multiplica a cada dia. Mas eu quero dizer a você que a igreja do Senhor, aqueles que nasceram de novo, aqueles que não têm fama de que vive
mas está morto, aqueles que não estão no grupo daqueles que estão para morrer, mas sim aqueles que estão no grupo que não contaminaram as suas vestes. Eles permanecem guardando e observando a palavra do Senhor. O nosso padrão moral não é o padrão que o mundo estabelece. O nosso padrão moral é o que a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, o livro santo, ele diz para nós. A questão da imoralidade, a questão, como por exemplo, do furto, como aqui o apóstolo, ele diz que também era um problema, né? Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como a imoralidade, o furto. Hoje, roubar parece que já não é tão vergonhoso mais. E a maior prova disto é que algumas pessoas ainda costumam dizer que alguém roubou, mas ajudou ao necessitado. Alguém que tem o domínio de um determinado grupo ou de um determinado território e que fora desse território ele comete roubos e até assassinatos, mas dentro desse determinado território onde ele mora, onde ele vive, ele até ajuda as pessoas necessitadas daquele lugar. As pessoas o têm às vezes até como um herói. Estão relativizando. Nós, como igreja do Senhor, nós não podemos nos relativizar com estas coisas. Imoralidade é imoralidade. Furto, roubo é roubo. Nós não podemos, me perdoe, nós não podemos nos acomodar a isto. Nós não podemos ser coniventes com isto. E também aqui diz o nosso comentarista, se referindo ao tempo da igreja de Éfeso, algo que era também comum, fazia parte do sistema, era a mentira. Hoje as pessoas mentem. Às vezes o mundo, ele está tão corrompido que o mundo acha melhor ouvir uma doce mentira do que uma verdade amarga. Mas o servo do Senhor, aquele que não contamina as suas vestes, como havia um grupo de pessoas na igreja de Sardes que não contaminaram as suas vestes, assim também hoje, aqueles que não contaminam as suas vestes, eles de maneira alguma será conivente com a mentira. Mentira nem para nos proteger. Às vezes nós não queremos que alguém nos fale uma mentira, mas nós falamos uma mentira até mesmo para trazer uma certa proteção a nós. E hoje nós vivemos num mundo onde a imoralidade impera, aonde o roubo impera e onde a mentira impera. Mas a igreja do Senhor, aqueles que não contaminam as suas vestes, eles se afastam e se apartam destas coisas. E por que o fazem? Porque todas estas coisas fazem parte da nossa velha natureza. A nossa nova natureza é para vivermos uma vida de moralidade. É para vivermos uma vida, como diz a palavra do Senhor, aquele que roubava não rouba mais, antes trabalhe, para que ele tenha o seu sustento e até para ajudar o necessitado. E quanto à mentira, nós não temos por pai o diabo. A única coisa que a Bíblia diz que o diabo é pai, é somente da mentira. E aqueles que andam pelo caminho da mentira, aqueles que andam pelo caminho do engano, eles estão tendo o diabo como pai. Podem até pertencer a uma denominação, pode até ter nome de que vive, mas está morto. Ou pertence a outro grupo, daqueles que estão para morrer. Mas em hipótese alguma pertence ao grupo
daqueles que têm as suas vestes, ou que mantêm as suas vestes limpas, purificadas, como assim foi pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E nós ainda gostaríamos de ler Isaías, capítulo de número 5, o versículo de número 20, para nós encerrarmos aqui esta parte, que diz assim o profeta, Isaías capítulo 5, versículo 20: Ai dos que chamam mal bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, fazem do amargo doce, e do doce o amargo. Ai daqueles que relativizam, ai daqueles que se amoldam ao mundo, ai daqueles que aquilo que é errado não é tão errado assim, depende da situação. O que é moralidade e imoralidade depende da situação. O que é roubo ou não depende da situação. Se for para o benefício só da pessoa, não pode, mas se for para o benefício de um grupo, aí tudo bem. Ai daqueles que chamam doce amargo e amargo doce, aqueles que dizem que o bem é mal e o mal é bem, aqueles que não contaminaram as suas vestes, aqueles que não contaminam as suas vestes, em hipótese alguma, eles andam segundo o conceito do mundo. E o conceito do mundo é relativizar todas as coisas. Tudo depende do momento, depende da pessoa, depende da situação. A Bíblia, eu costumo dizer que não existe uma Bíblia para mim e uma Bíblia para você. Uma Bíblia para esta situação ou uma Bíblia para aquela situação. Não existe em hipótese alguma. A palavra do Senhor é uma só. Independente da pessoa, independente da situação, independente das circunstâncias, a palavra do Senhor, ela é uma só. Então, primeiro ele disse que andávamos segundo o curso deste mundo. Agora ele diz, ainda no subtópico de número 2, o 2.2, andaste segundo o princípio das potestades do ar. Uma alusão a Satanás que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. E mais adiante, o apóstolo Paulo alerta que a nossa luta não é contra seres humanos, mas a nossa luta é contra as potestades do mal. Algumas pessoas, para tudo que elas fazem, se elas roubam, se elas mentem, se elas vivem na prática da imoralidade, qualquer pecado, qualquer erro que elas cometem, elas dizem assim, mas é o diabo. Mas é o diabo. Olha, o diabo, que é o nosso inimigo, que é o nosso acusador, Satanás, que é o nosso adversário, ele tenta de todas as formas influenciar os homens. Isso é verdade. Mas também é verdade que a palavra do Senhor nos diz que o Senhor, ele venceu todas as coisas, ele venceu o inimigo. E nós não estamos mais sujeitos ao inimigo, mas nós estamos sujeitos a Deus. A palavra do Senhor diz, olha, sujeitai-vos, pois, a Deus e resistir firme na fé, porque o diabo fugirá de vós. Amados, não existem desculpas. Nós não podemos transferir a responsabilidade dos nossos erros, das nossas transgressões para o diabo. A palavra do Senhor nos diz que o diabo ele está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Mas ao nosso redor está o Senhor, estão os anjos do Senhor nos guardando, nos livrando. É o que a palavra do Senhor diz, que os anjos do Senhor estão ao redor daqueles que temem ao Senhor, para os guardar e para os livrar. Então, quando alguém peca, sendo servo do Senhor,
ou tendo o nome de servo do Senhor, e ele transfere esta responsabilidade para o inimigo, na verdade ele está revelando a natureza adâmica dele, está transferindo a responsabilidade. Se o inimigo ele tem domínio, se o inimigo ele tem poder de influenciar, muito maior é Cristo, que habita em nós, está em nós, e também o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, ele nos conduz a cada dia a uma vida de santificação. Noutro tempo, nós andávamos segundo o conselho do príncipe deste mundo, mas agora nós andamos segundo o conselho do Senhor, segundo a palavra do Senhor. Por isso, ele diz, andávamos, não andamos mais, porque agora vivemos em novidade de vida. E também, como andávamos? Andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. A palavra do Senhor, o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo de número 5, a partir do versículo de número 16, ele vai trazer para nós uma guerra. Ele enfatiza que há uma guerra. Ele traz a ilustração de uma guerra que há dentro de nós. A carne e o espírito. A carne aqui não é o nosso corpo físico, mas é a natureza humana que existe em nós. A natureza decaída humana que existe em nós, que é tendenciosa para o pecado. E ele diz que outrora nós andávamos segundo a carne. E o que a carne deseja? A carne deseja a imoralidade, a carne deseja o furto, a carne deseja a mentira, a carne deseja a glutonaria, a carne deseja a inimizade, as porfias, as contendas. É isso que a carne deseja. Mas isso era como nós andávamos. Mas a partir exatamente o versículo de número 16, do capítulo 5 de Gálatas, ele diz, andai em espírito e não cumprireis os desejos da carne, e não satisfareis o desejo da carne. Então, se antes nós andávamos segundo o desejo da nossa carne, ou seja, tudo aquilo que era prazeroso a nós buscávamos e praticávamos, agora, como nascidos de novo, agora como tendo uma nova natureza, nós não andamos mais, andávamos, mas agora não andamos mais, agora nós andamos segundo o Espírito, e o que é visto em nós agora não são as obras da carne, mas o fruto do Espírito. Os irmãos leiam lá Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo de número 16, que tem lá uma extensa lista a respeito das obras da carne e as 9 virtudes características do fruto do Espírito. E observando lá, os irmãos verão como nós éramos e como nós devemos ser. Como nós andávamos segundo a carne, aí tem lá as obras da carne. E como nós somos agora, andamos segundo o Espírito, veja lá as virtudes do fruto do Espírito. Portanto, nós não somos mais filhos da ira, mas agora somos filhos de adoção para a vida eterna. Então encerramos aqui o nosso primeiro tópico, a nossa antiga natureza morta em ofensas e pecados. Tudo isso que o apóstolo Paulo diz, olha, andávamos, era a maneira como a nossa velha natureza se portava, mas não pode ser a maneira como nós nos portamos hoje, porque hoje nós somos vivificados pela graça, e esse é o tema do nosso tópico de número 2. E de que maneira nós somos vivificados pela graça? Primeiro,
porque fomos alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Que diz assim o primeiro subtópico: após constatar a situação da humanidade sobre a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdias que alteraram o quadro caótico da raça humana. Começando com a conjunção adversativa, o apóstolo declara exultantemente: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Amados, se outrora nós andávamos e vivíamos segundo o curso do mundo, segundo o príncipe deste mundo, segundo a vontade da nossa carne, dos nossos pensamentos, e isto tudo é pecado, e o pecado, sendo consumado, como diz a palavra do Senhor, gera morte, e essa é uma morte moral e espiritual, ela nos afasta, ela nos separa de Deus. E agora ele começa a dizer então que Deus, por sua misericórdia e pelo seu muito amor com que nos amou, ele agora nos vivificou para vivermos, claro, em novidade de vida. Então ele diz que, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia. Jeremias, escrevendo no capítulo 3, o versículo de número 22 de Lamentações, ele diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. E as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Antes, mortos nos nossos pecados e ofensas, nós estávamos prontos para recebermos a ira de Deus, para sermos consumidos por Deus. Mas as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã, elas não têm fim, e a causa de nós não sermos consumidos, abatidos, são as misericórdias do Senhor. O ato da misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos, ou seja, Deus teve compaixão das nossas vidas, Deus foi misericordioso para conosco, Ele sentiu pesar por causa do estado miserável que nós vivíamos. E por que assim Ele fez? Por causa da sua misericórdia, por causa da sua compaixão para conosco. E isto não porque nós somos merecedores. Aí vai falar a respeito agora da graça, favor imerecido. Qual é o favor imerecido que nós recebemos? A misericórdia de Deus. E como a misericórdia de Deus atua na nossa vida, nos vivificando. E nós somos vivificados por Jesus Cristo, o Filho de Deus. E o nosso comentarista continua dizendo: Deus não se mostra apenas, como se assim pudéssemos dizer, misericordioso, mas abundante em misericórdia. E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. E a Bíblia enfatiza que foi a magnitude deste amor que motivou a nossa salvação. João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ainda gostaríamos de ler aqui a palavra do Senhor, agora na primeira carta de João, no capítulo de número 4, o versículo de número 9, que diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Bendito seja o nome do Senhor. Nós estávamos mortos, não éramos dignos de sermos vivificados, mas por causa da misericórdia,
Por causa deste muito amor com que Deus nos amou, é que nós temos a oportunidade, por esta graça do Senhor, de sermos vivificados pelo seu Filho Jesus Cristo. Vivificados por sua graça, descrevendo as dádivas divinas concedidas aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Isso significa que não éramos merecedores deste amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Essa frase quer dizer que nascemos de novo. João capítulo 3, o versículo de número 3, a palavra do Senhor vai falar, ali Jesus conversando com Nicodemos, vai falar a respeito do novo nascimento. Não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da graça, o favor imerecido. Efésios capítulo 2, versículo 8 e o versículo de número 9, que é o texto da nossa lição, que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, é um dom de Deus, é um presente de Deus, é algo que nós não merecemos. Presente é presente. Nós não fizemos nada para merecermos este presente, mas o Senhor nos deu este presente, a salvação em Cristo, sermos vivificados por Cristo Jesus, nosso Senhor. Depois, o nosso subtópico de número 3, onde fala assim: exaltados por sua graça. O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com Ele, ou seja, com Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Amados, todas as coisas, elas são em Cristo. Nós somos salvos em Cristo, nós somos libertos em Cristo, nós somos vivificados em Cristo, nós assentaremos nos lugares celestiais em Cristo. Toda a nossa vida é em Cristo. A carta do apóstolo Paulo aos Efésios tem como um objetivo dizer que todas as coisas são em Cristo. Todas as coisas. Se nós pegarmos lá no primeiro capítulo, nós vamos começar com essa observação: tudo é em Cristo. Assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça. Capítulo 2, o versículo de número 7, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo. Desse modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, o favor divino e merecido. Nós somos alcançados pela graça, somos vivificados pela graça e seremos exaltados pela graça. Ou seja, fomos alcançados, fomos eleitos, como fala lá o primeiro capítulo, não é? Nós fomos eleitos, escolhidos e predestinados para filhos de adoção em Cristo, e tudo isso pela graça do Senhor. Aqui, de uma forma diferente, mas o apóstolo Paulo diz a mesma coisa, porque nós fomos alcançados pela misericórdia e pelo amor divino, nós fomos vivificados pela graça e também seremos exaltados, ou seja, viveremos eternamente com o Senhor, nos assentaremos nos lugares celestiais pela graça do Senhor, e todas estas coisas em Cristo.
O tópico de número 3, o nosso último tópico. A salvação não vem das obras. Diz assim o nosso comentarista. Em Efésios, capítulo 2, versículo 8 ao 10, que nós já lemos, Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. Graça como meio de salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios 2, do 1 ao 7. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição, do pecado e da morte, a restituição do homem à comunhão com Deus, uma bênção concedida a todos que recebem a Cristo como Salvador. É por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. A fé deve ser considerada como a aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Ela é a resposta à graça de Deus, através da qual recebemos a salvação. Amados, aqui nós precisamos compreender e precisamos entender que a nossa salvação, ela não vem pelas nossas obras. Se fosse pelas nossas obras, certamente, nós receberíamos a condenação eterna. E por que isso? Porque diz a Bíblia que a nossa justiça para Deus é como um trapo de imundícia. Na sexta-feira, quando nós trazíamos aqui a meditação da palavra do Senhor, nós usávamos a seguinte figura: a nossa justiça diante de Deus, ou como se nós pudéssemos oferecer algo a Deus e quando assim o oferecêssemos, Ele então nos retribuiria com a salvação. Isso é impossível. E nós dizíamos que a nossa justiça para Deus, aquilo que nós olhamos e falamos assim: olha, isso aqui eu faço e faço muito bem. Estas obras que eu pratico são obras de justiça. Por estas obras eu sou digno da salvação. Na sexta-feira nós falávamos a respeito de que a salvação ela não é meritória por meio das obras e nem por causa do sofrimento. E nós dizíamos que às vezes falamos assim a respeito de alguém que conhecemos, ou alguém fala assim ao nosso respeito: olha, se fulano não entrar no céu, ninguém mais entra. E falamos isso às vezes por causa das boas obras que aquela pessoa pratica, ou falamos isto por causa dos sofrimentos que aquela pessoa ela tem. Então nós dizíamos na sexta-feira que se nós fôssemos fazer uma comparação das nossas boas obras e pudéssemos colocar as nossas boas obras em uma bandeja, e essa bandeja sendo uma bandeja de ouro, e ali um manjar desejável, um prato desejável, e nós fôssemos então com esta bandeja de ouro, e nesta bandeja um manjar desejável, um alimento muito desejável, e nós fôssemos levar então a Deus para esperarmos de Deus a recompensa. Eu dizia que quando nós vamos oferecer então a Deus este manjar, nesta bandeja de ouro, Deus, quando olha para o manjar e olha para a bandeja, Ele também olha para as nossas mãos. E quando Ele olha para as nossas mãos estão leprosas por causa dos nossos pecados. Um dos símbolos do pecado descritos na palavra do Senhor, é a lepra. Então, é nós com as nossas mãos leprosas, oferecendo a Deus uma bandeja de ouro, um manjar desejável. Naturalmente, o Senhor rejeita este manjar, este
prato que aos nossos olhos é desejável, Deus ele rejeita. Por quê? As nossas mãos estão leprosas. Ninguém come algo oferecido por alguém que esteja com suas mãos leprosas. Nós somos assim e Deus também é assim. Então as nossas boas obras, elas não nos conduzem à salvação. Como disse aqui o apóstolo Paulo aos Efésios, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, ou seja, na nossa aceitação da obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o nosso receber Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Não vem de vós, ou seja, não é por causa das nossas obras, mas é um dom de Deus, é um presente de Deus. E por que não vem das obras? Para que ninguém se glorie. Eu sou salvo porque eu pratico boas obras. Eu sou salvo porque eu tenho uma vida reta diante de Deus e diante dos homens. Engano. Nós não somos salvos por isso. Nós somos salvos por meio da fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós somos salvos porque quando Deus olha para nós, Ele vê em nós não a nossa própria justiça, mas a justiça com que Cristo nos justifica. Mesmo porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, o versículo de número 23, ele diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um homem que não peque. Não há. Não há. Só um homem que pisou nesta terra e não pecou. O seu nome? Jesus Cristo, Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É exatamente por não pecar, por não errar, por não transgredir os mandamentos, por não errar o alvo, por não andar segundo o costume e o conselho do mundo, por não andar segundo o príncipe das trevas, por não andar segundo a concupiscência da carne. É exatamente por ele nunca ter feito isso, é que ele é perfeito, é que ele é santo, é que ele é justo e pode nos justificar diante de Deus. Portanto, não há salvação por meio das obras. A salvação é por Jesus Cristo, por meio da fé. E isto é um dom de Deus, é a graça de Deus sendo revelada e manifesta a todos os homens. Portanto, não são as nossas boas obras que nos salvam, mas tem um detalhe: todos os salvos, todos aqueles que não contaminam as suas vestes, todos aqueles que não contaminam as suas vestes, estes praticam as boas obras, porque Deus, Ele criou as boas obras, estabeleceu boas obras, estabeleceu um caminho para que nós pudéssemos andar por eles. Mas quem assim o faz, não são aqueles que têm nome de que vive, mas está morto. Não são aqueles que estão no grupo daqueles que estão para morrer, mas são aqueles que estão no grupo dos que não contaminam as suas vestes. Portanto, se nós somos salvos e não contaminamos as nossas vestes, com toda certeza, nós teremos como regra na nossa vida praticar as boas obras, não para sermos salvos, mas sim porque somos salvos. Porque Tiago diz: a fé sem obras é morta. Então nós temos que ter a fé, temos que ter o entendimento que a salvação não são pelas obras, temos que ter o entendimento que a salvação é um dom de Deus, é a graça do Senhor para com as nossas vidas, mas não podemos de maneira alguma, em hipótese alguma, nos esquecermos que aqueles que são salvos no Senhor Jesus, eles praticam as boas obras, porque a salvação, sendo realidade na nossa vida, a salvação sendo notória na nossa vida, é somente através
das nossas boas obras, da nossa conduta, da maneira como vivemos. É assim que os homens verão que somos salvos. É assim que os homens verão que nós nascemos de novo. É assim que os homens verão que nós somos nova criatura em Cristo. E é assim que Deus olhará para cada um de nós. E Ele vai olhar primeiro no nosso coração. Se pela fé nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, tendo Ele como o único mediador entre o Pai, que é Deus, e nós. Esta é a primeira coisa que Deus olha para nós. Se nós assim o cremos, somos justificados por Jesus Cristo. E aí a segunda coisa que o Senhor vai olhar para nós é para as nossas obras. Porque pelo fruto é que se conhece a árvore. Portanto, não se engane, as tuas boas obras não te salvam. Elas podem revelar que você é salvo e é por isso que você pratica então essas boas obras. A sua fidelidade a Deus, a sua obediência a Deus, ela só é possível porque você nasceu de novo. Porque Cristo rege a sua vida através do Espírito Santo de Deus. Que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando. Que nós possamos, a cada dia das nossas vidas, permanecermos na pessoa do Senhor Jesus Cristo, permanecermos salvos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que dentro das denominações, dentro de todas as denominações e igrejas, que nós possamos estar no grupo daqueles que não contaminam as suas vestes. E por isso, nós vamos ser vestidos de branco. Nos assentaremos no trono com o Senhor naquele grande dia. Que Deus nos abençoe em Cristo. Vamos orar neste momento, agradecendo o Senhor. Bondoso Deus, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós Te agradecemos por esta escola bíblica, por estes momentos em que meditamos a Tua Palavra. Te pedimos agora que o Teu Espírito Santo venha nos ajudar a aplicarmos a Tua Palavra aos nossos corações. E nesta manhã, Senhor, eu quero orar e pedir ao Senhor por aqueles que fazem parte de uma igreja, de uma denominação, mas estão mortos. Senhor, por Tua bondade e graça, vivifica estes para a glória do Teu nome. Que eles não tenham apenas nome, fama de que vive, mas que verdadeiramente eles sejam vivos. Senhor, tenha misericórdia daqueles que estão para morrer, aqueles que andam flertando com o mundo e com o pecado. Senhor, que o Teu Espírito possa os despertar e os mover, para que eles possam serem confirmados como aqueles que vivem. Senhor, e também Te pedimos, sustenta aqueles que não têm contaminado as suas vestes. Ajuda-nos, ó Pai, pois precisamos pertencer e vivermos neste grupo todos os dias da nossa vida, até o dia da volta do Teu Filho Jesus Cristo. Queremos nós, Senhor, todos pertencermos a este grupo. Senhor, traga para este grupo os outros que pertencem aos outros dois grupos, mas que todos possam pertencer a este grupo, aqueles que não contaminam as suas vestes, aqueles que permanecem fiéis ao Senhor, independente das circunstâncias, independente do momento, aqueles que em momento algum, em hipótese alguma, relativizam as coisas, Senhor, mas permanecem tendo a Tua palavra como única regra de fé e prática. Assim nós Te pedimos que o Senhor nos ajude. Abençoe a cada um dos lares que nos assistem neste momento, que a Tua graça, que a Tua bênção, que a Tua provisão possa estar sobre cada lar, sobre cada família. No nome de Jesus nós oramos assim agradecidos. Amém. Amados, logo mais às 19 horas estaremos novamente em uma nova live, fazendo aqui a transmissão ao vivo pelo Facebook do nosso culto, assim como também estamos neste momento transmitindo a Escola Bíblica. Daqui a pouco também estará no nosso canal no YouTube. Cada um dos irmãos, das irmãs, peço que assistam
meditem e reflitam sempre na palavra do Senhor, compartilhem com os seus amigos, com os seus familiares, para que todos nós possamos ouvir a palavra do Senhor, meditarmos na palavra do Senhor, para que assim possamos vivenciar a palavra do Senhor. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja em cada lar. Amém.